Durante este mês de outubro, nós estamos conversando no seguinte tema: faça um check-up da sua vida espiritual. Assim como você faz anualmente os seus exames, vai no médico, tira o eletrocardiograma, faz exame de sangue e todos aqueles exames que você sabe, para ver se o seu corpo está funcionando bem. A palavra de Deus diz que nós também precisamos fazer um autoexame da nossa vida espiritual, um check-up na nossa vida espiritual. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, verifiquem se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. A palavra diz que nós devemos fazer um autoexame, que nós devemos fazer um check-up também da nossa vida espiritual. E a primeira carta de João é um convite para uma autoavaliação espiritual. E essa autoavaliação nós devemos fazer constantemente. E João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13, ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então João, na sua primeira carta, ele apresenta as evidências que mostram que uma pessoa tem a vida eterna. E nesta série que nós estamos trabalhando nesse mês, nós já vimos vários exames que podemos fazer para esse check-up espiritual. O primeiro exame que nós vimos é o teste do amor a Deus. Uma pessoa que tem a vida eterna é uma pessoa que ama a Deus. Ela ama a Deus, ela ama a presença de Deus, ela ama a palavra de Deus, ela ama as coisas de Deus. Tudo que é de Deus atrai uma pessoa que tem a vida eterna. Depois nós vimos o segundo exame, que é o teste do amor pelos irmãos. E nós vimos que nesse exame, que todo aquele que é nascido de novo, o sinal, a evidência de que você nasceu de novo é que você ama o seu irmão. Você olha para o seu irmão, você olha para a sua irmã, você fala: eu nem sei porquê, mas eu amo essa pessoa. Você olha para a igreja reunida e você fala: eu não sei explicar o motivo, mas eu amo essa gente. Tá certo, aquele irmão ali, ele pisou na bola comigo, mas eu não tenho explicação, eu amo aquele irmão. O terceiro exame, para nós fazermos um check-up na nossa vida espiritual, é o teste da fé. E fé aqui é sã doutrina. João fala muito da sã doutrina. Ele diz que aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que sendo Deus se tornou homem, viveu uma vida perfeita e sem pecado, e na cruz ele morreu em nosso lugar, nos substituiu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, está vivo, subiu ao céu, um dia voltará para reunir os seus. Aquele que crê na sã doutrina tem a vida eterna. A vida eterna não vem por crer em qualquer doutrina. A vida eterna não é fruto da sinceridade. A vida eterna é fruto da verdade. Aquele que crê na verdade do Evangelho é que tem a vida eterna. Depois nós vimos o quarto exame, que foi o teste da obediência. Aquele que tem a vida eterna é alguém que obedece os mandamentos. É alguém que olha para os mandamentos e diz: eu quero fazer isso, porque isso agrada a Deus, é desta maneira que eu quero viver. Depois tem o quinto exame, que é o teste da comunhão. Uma pessoa salva é uma pessoa que ama a comunhão do corpo de Cristo. Ela gosta da igreja, ela gosta do estudo bíblico, ela gosta da reunião de oração, ela gosta de estar com pessoas que têm a mesma fé, ela gosta de ter comunhão, ela gosta de compartilhar as lutas, ela gosta de poder orar, e aquele momento de orar uns pelos outros é importante, porque na igreja você está em comunhão, é uma comunidade, e aquele que é salvo ama essas coisas. E o sexto exame que nós já vimos é o teste do amor ao mundo. Uma pessoa que foi salva por Jesus, ela não é mais seduzida pelas coisas do mundo.
Ela pode até olhar para o brilho daquelas coisas, ela pode até ser atraída por um momento por aquelas coisas, mas o Espírito Santo, a divina semente que está no coração de todo aquele que nasceu de novo, vai clamar mais forte no seu coração, e essa pessoa não vai conseguir amar o mundo, ela vai amar a Deus, ela vai preferir as coisas de Deus do que aquelas coisas do mundo, da sociedade, dos costumes, aquelas propostas do mundo de viver uma vida que não agrada a Deus. A pessoa salva não quer essas coisas para a sua vida. E hoje eu quero continuar e quero trazer para você mais dois exames que estão muito interligados, para você fazer um check-up na sua vida espiritual. E o sétimo exame que eu queria compartilhar com os irmãos é o seguinte: é o teste do estilo de vida. O teste do estilo de vida. Por que esse teste? Porque quando o Evangelho transforma o coração de uma pessoa, ele também transforma o estilo de vida dessa pessoa. Quando o Evangelho transforma uma pessoa, ele transforma tudo na vida dessa pessoa. Os pensamentos, os desejos, as atitudes, a maneira de viver, a maneira de fazer negócios, a maneira de se relacionar, as palavras, o vocabulário, tudo é transformado. A transformação que o Evangelho traz é de dentro para fora. E quando o seu coração é transformado, você assume um ideal na vida. Eu quero viver para honrar a Deus, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Essa é a minha vontade, esse é o maior desejo da minha vida, é honrar o Senhor. Então João descreve aqui na sua carta o estilo de vida de um cristão. Por exemplo, ele diz que o cristão é alguém que anda na luz. Olha o capítulo 1, versículo 5. Do verso 5 ao verso 7. Acompanhe comigo. Ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João diz que Deus é luz, e luz é sinônimo de santidade, e a santidade é o principal atributo de Deus. Deus é santo, e todos os atributos de Deus são santos. Então quem anda na luz, é a pessoa que anda com Deus, e quem anda na luz, tem a sua vida exposta à luz. Quem anda na luz confessa os seus pecados, não tenta esconder os seus pecados, não tenta enganar a si mesmo, não tenta enganar as outras pessoas, não tenta enganar a Deus. Tem gente que tenta enganar a Deus e tenta enganar a si mesmo. Mas aquele que anda na luz não, quando ele peca, ele concorda com Deus que o seu pecado é pecado, ele confessa o seu pecado, ele se arrepende, o seu coração se quebranta, ele anda na luz. Por isso que aqui João diz, nos versículos 8 e 9, que nós devemos confessar os nossos pecados, porque quando confessamos somos perdoados. Quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, o perdão de Deus vem sobre a nossa vida, e a nossa comunhão com Ele se reconecta, se refaz. João aqui diz também que o cristão é alguém que guarda a palavra. No capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, diz assim: aquele, entretanto, que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então o cristão é alguém que pratica a palavra, que procura obedecer a palavra,
que vive pela palavra, que diante das decisões da vida, ele busca na palavra orientação. É aquele que faz o que faz porque ele aprendeu na palavra como é que se faz. É aquele que não faz o que não deve fazer porque ele aprende na palavra. É aquele que fala ou não fala porque ele aprendeu na palavra. É aquele que toma decisões porque os princípios da palavra estão na sua mente e no seu coração. Ele vive pela palavra. O cristão não vive pela própria vontade, o cristão não vive pelo seu próprio sentimento, mas ele vive pela palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra, ter a palavra na mente, ter a palavra no coração. Mas João ainda diz que o cristão é aquele que pratica a justiça. Capítulo 3, verso 7, diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Agora olha o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. E o que é praticar a justiça? Justiça na Bíblia é a vontade de Deus. Praticar a justiça é fazer a vontade de Deus. É simples isso. O que a Bíblia diz eu faço. O que Deus mandou fazer eu faço. O que Deus diz para eu não fazer eu não faço. É assim a vida do cristão. A justiça é aquilo que agrada a Deus. Então o cristão que pratica a justiça é aquele que faz a vontade de Deus nas suas palavras, é aquele que faz a vontade de Deus ao amar, ao fazer o bem às pessoas, é aquele que faz a vontade de Deus quando ele é honesto nos seus negócios, não gasta mais do que ganha, não se endivida, não dá calote em ninguém, é aquela pessoa que sempre fala a verdade, é aquela pessoa que está ok nos seus relacionamentos, os seus negócios são honestos, não são fraudulentos. Essa pessoa honra a Deus com tudo que ela faz, ela pratica a justiça. Agora olha 3:21, 1 João 3:21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Do que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quando você vive fazendo aquilo que é agradável a Deus, você tem confiança para orar, você tem confiança em pedir a Deus alguma coisa, porque você está em comunhão com ele. Deus é seu amigo, você o ama, e a prova de que você o ama é que você faz o que lhe agrada. Se você faz o que lhe agrada, você anda com ele. Se você anda com ele, você pode pedir a ele aquilo que você precisa. Olha o capítulo 5, verso 13, 1 João 5:13, diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. E João ainda vai dizer que o cristão é alguém que persevera no caminho de Deus. Ah, era cristão, mas desviou. Não era cristão. Ah, era cristão, mas abandonou a igreja, nunca mais voltou. Esse nunca foi um cristão verdadeiro. Não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo é alguém que persevera, que vai perseverar a vida toda nos caminhos do Senhor. No capítulo 4, verso 13, olha o que João diz aqui. Ele diz o seguinte: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que ele nos deu o seu Espírito.
E no capítulo 2, versículo 10, ele ainda vai dizer assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. A característica do cristão é que o cristão é alguém que permanece. O cristão é alguém que persevera. O cristão é alguém que, se ele foi convertido, ele vai andar com Deus a vida toda. Se ele recebeu a vida eterna, ele vai viver já, agora, a vida eterna. Não é depois. O cristão verdadeiro, ele até pode tropeçar. Até pode acontecer na vida dele cometer algum pecado. Mas ele não vai conseguir viver a vida toda no pecado. O cristão verdadeiro não consegue. O pecado para ele não é o estilo de vida dele. Porque aquele que nasceu de novo vai receber de Deus um novo estilo de vida. Um estilo de vida diferente. E isso nos leva ao 8º exame, para finalizar o nosso check-up. É o teste da santidade. O teste da santidade. João começa dizendo que o pecado é o pior inimigo do cristão. No capítulo 5, verso 17, João diz que toda injustiça é pecado. E no capítulo 3, versículo 4, ele diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas no capítulo 3, versículo 6, ele diz que quem vive pecando não conhece a Deus. Leia comigo. 1 João capítulo 3, versículo 6, olha só: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Viver pecando aqui é estilo de vida. O que caracteriza, em primeiro lugar, uma pessoa sem Deus é o pecado. Mas uma pessoa que tem a Deus, o pecado não é mais a característica principal da sua vida. Essa pessoa não vive um estilo de vida em que o que a gente identifica como principal da vida dessa pessoa é o pecado. Não. Mas por que então eu, como cristão, devo viver uma vida santa? Por que eu, como cristão, devo viver uma vida que agrada a Deus? Por quê? Porque João diz, no capítulo 3, versículo 5, que Jesus se manifestou para tirar os pecados. E no capítulo 3, verso 8, ele diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E como é que Jesus tira os pecados? Pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E como é que Jesus destrói as obras do diabo? Pelo seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Jesus já fez isso por nós. Então João vai descrever a santidade como andar na luz. Santidade é andar na luz. E ele fala isso, capítulo 2, versículo 21, olha o que ele diz. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele então vai dizer que a santidade é andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Então, João diz o seguinte: não peque, mas se você pecar, você tem um advogado, que é Jesus Cristo. E ele continua no capítulo 2, ele vai dizer que quem ama o Pai não ama o mundo. Quem ama o Pai não é seduzido pelas tentações do mundo, que nós vimos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. As coisas mundanas não atraem o cristão, não seduzem o cristão. Por quê? Porque santidade é andar na luz. Agora, quem coloca a sua esperança em Jesus é alguém que vai purificar a si mesmo. E o que é colocar a esperança em Jesus?
É o seguinte: você olhou para a sua vida, teve um momento na sua vida em que você olhou para você e você pensou assim: puxa, eu pequei, aliás, eu peco muito, eu tenho feito muitas coisas erradas, eu tenho desagradado a Deus em minha vida, mas eu não quero mais isso. E aí você começa a desejar a Deus, e você vai a Deus, você vai à palavra, você entrega a sua vida a Jesus, você reconhece que Ele morreu por você, que Ele morreu pelos seus pecados, e que a morte dEle foi um sacrifício perfeito, e que pelo fato de que você crê nele, e de que você assumiu um compromisso de fé com Ele, você tem a vida eterna. Essa é a nossa esperança, e a esperança de que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele nos transformará, Ele tirará de nós a velha natureza caída, e nós viveremos então uma vida completamente plena de Deus. E nós temos essa esperança, e aquele que tem essa esperança, hoje a si mesmo se purifica, hoje busca a santificação, hoje busca consertar a sua vida, hoje busca consertar aquilo que está errado. Olhe comigo, 1 João capítulo 3, versículo 3, o que ele diz aí? E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, o cristão salvo é alguém que deseja a santificação, é alguém que busca a santificação, é alguém que busca corrigir os seus caminhos. O cristão que é salvo, portanto, não vive na prática do pecado, mas ele vive em santidade. Olha o versículo 6, capítulo 3, do verso 6 em diante. Olha que interessante esta passagem. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Agora olha o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Entendeu? Ele não pode. O cristão não pode viver pecando. O cristão não tem o pecado como seu estilo de vida. Ele não pode, ele não consegue. Não é possível. É a mesma coisa, pega um copo completamente cheio de água. Você coloca ali algum objeto dentro daquele copo. O que vai acontecer? Aquela água vai transbordar. Por quê? Porque não pode, não cabe mais ali. Há vários textos na palavra de Deus que falam de coisas que a gente não pode. Por exemplo, Jesus diz que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Não adianta tentar, você não pode, você não consegue fazer essas coisas ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores, você não pode. E aqui ele está dizendo o seguinte, que aquele que nasceu de novo não pode viver no pecado, ele não consegue. Porque a divina semente está nele. Deus colocou uma semente no coração do cristão. E o que essa semente faz? O que essa semente faz? Essa semente me faz entristecer toda vez que eu peco. Essa semente faz com que eu fique decepcionado comigo mesmo quando eu peco. Então a palavra de Deus, ela diz o seguinte: aprenda com a vida. Aprenda, preste atenção no estilo de vida das pessoas, mas principalmente preste atenção no seu estilo de vida. Você é alguém que se arrepende quando peca? Você é alguém zeloso que cuida da sua espiritualidade? O cristão não ama o pecado, o cristão não se deleita no pecado, o pecado não é a alegria da vida do cristão, o pecado não é a rotina do cristão, o pecado para o cristão é um acidente de percurso, o pecado para o cristão é um tropeço, não é uma escolha consciente. O cristão jamais vai dizer assim: não, o que eu quero é pecar, eu quero fazer coisa errada, eu quero me deleitar nas coisas erradas. O cristão não faz isso. Por isso João diz
que nós devemos confessar os nossos pecados, porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos dizendo: Deus, ok, olha, eu falhei mesmo, isso que eu fiz não agrada ao Senhor, não é essa a tua vontade para a minha vida, eu falhei, eu concordo com o Senhor, eu venho aqui para pedir o teu perdão. Porque o pecado para o cristão, ele traz tristeza, o pecado para o cristão incomoda, o pecado para o cristão traz desconforto, o pecado para o cristão traz decepção. A semente de Cristo, que é o Espírito Santo, que está nele, não permite que ele tenha prazer no pecado. A pessoa que não é salva não se importa com o pecado. A pessoa que não é salva, ela não tem quebrantamento quando ela peca. A pessoa que não é salva, ela não é sensível ao pecado, ela não se cuida, ela não teme a Deus. O pecado vem e fica, e vai levando a vida assim, e não trata daquilo, e deixa as coisas de qualquer maneira. Mas o cristão, ele deseja agradar a Deus. O cristão ama a santidade. Por quê? Porque ele reconhece que Jesus morreu por ele. E João aqui fala no capítulo 2, verso 12, que os seus pecados foram perdoados. No capítulo 2, versos 13 e 14, que ele tem vitória sobre o maligno. No capítulo 2, 13 e 14, que ele conhece a Deus. No versículo 14 ainda, que a palavra permanece nele. Então, o estilo de vida do cristão é uma vida de santidade. Esse é o normal. A vida normal do cristão é buscar uma vida que agrada a Deus. E o cristão, à medida que ele vai caminhando com Jesus, ele vai crescendo em santidade. Embora ele possa falhar, por causa da sua fraqueza, tem momentos que ele falha, tem momentos que ele tropeça. E o que acontece? Seu coração se quebranta, ele se arrepende, ele vai até Deus, ele busca o perdão de Deus. Certa vez fizeram uma experiência, pegaram um porco, deram um banho no porco com shampoo Johnson, perfumaram o porco com os perfumes mais deliciosos que tem, e colocaram o porco num berço com lençóis de cetim, e o porquinho ficou lá naquele berço de cetim, desfrutando ali daquele momento, mas até que alguém esqueceu a porta aberta. E quando aquele porquinho, todo perfumado, viu a porta aberta, ele correu para a lama. Sabe por quê? Porque é a natureza dele. A natureza de uma pessoa que não nasceu de novo é que sempre que ela tiver oportunidade, ela vai para o pecado, ela vai para a lama. Mas o cristão, ele é diferente, porque ele foi transformado na sua natureza. Quando Deus salva uma pessoa, Deus transforma a natureza, Deus dá uma nova natureza, Deus dá um novo coração, Deus transforma de dentro para fora. E um coração transformado é um coração que vai transformar toda a vida, que vai transformar as atitudes, que vai transformar os relacionamentos, que vai transformar o modo de vida, que vai transformar os negócios, que vai transformar o casamento, que vai transformar todas as áreas da vida. Tem muita gente que é avarento, vive na impureza, tem inveja dos outros, tem uma vida lasciva e diz: eu sou crente. Outros que sempre estão falando palavrões e são fofoqueiros, maledicentes, prejudicam os outros, mas dizem: sou crente. E tem tanta gente cheia de falsidade, julgam os outros, são irados, têm um olhar impuro, pensamentos impuros. O cara é trambiqueiro, ele rouba, ele mente, ele rouba na empresa, ele puxa o tapete dos seus companheiros de trabalho e diz: sou crente. Esse não é o verdadeiro cristianismo. O cristão apresenta evidências na sua vida de que Jesus o transformou. É impossível Jesus entrar na vida de uma pessoa e tudo ser exatamente da mesma maneira, não mudou nada. A conversão genuína, ela é o resultado de um desejo de Deus no coração.
um desejo de Deus no coração, uma sede. Uma sede, é o sentimento de um coração árido. É quando você se dá conta de que a sua vida é árida e sem sentido, a não ser que você volte para o Criador. Isso acontece porque Deus chegou primeiro e colocou essa semente no seu coração. E quando Deus coloca essa semente no seu coração, começa uma inquietação, um desejo de buscar, um desejo de conhecer o Senhor, um desejo de conhecer a palavra dele, um desejo de fazer aquilo que o agrada, porque a gente se dá conta que a nossa vida sem Deus é vazia, e é Deus que faz isso no coração de uma pessoa. E essa semente que Deus coloca no nosso coração, quando ela brota, ela muda os nossos pensamentos, ela muda o nosso coração, ela muda os nossos caminhos, ela muda o nosso estilo de vida. Essa semente já brotou no seu coração? Os sinais de que você tem a vida eterna estão presentes na sua vida, as evidências estão aí. Nós não somos salvos por boas obras, nós não somos salvos por praticar coisa nenhuma, nós somos salvos exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Mas todo aquele que vai a Jesus é transformado, e a sua vida apresenta algumas evidências de que ele foi transformado. Você já está salvo? Você ainda precisa se arrepender? Regue a semente que Deus plantou no seu coração. Regue essa semente com oração. Regue essa semente com as lágrimas do arrependimento. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Deixe a palavra entrar no seu coração. Deixe essa semente crescer e ela vai dar fruto. E esse fruto são as evidências de uma vida transformada para a glória de Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos. Eu queria compartilhar com você esse momento de oração. Você pode dizer: Senhor, eu te louvo, porque pela tua graça as evidências estão aí. Não é por esforço meu nem mérito meu, mas é fruto da tua obra na minha vida. Obrigado, Senhor. Todas estas evidências estão em mim. Ou será que você vai precisar orar diferente? Senhor, eu não tenho todas essas evidências, mas eu quero hoje me arrepender e entregar a minha vida ao Senhor, para que o Senhor coloque essa semente no meu coração, que vai transformar a minha vida de dentro para fora, e vai gerar no meu coração um amor tão grande pelo Senhor, tão grande pela tua palavra, que a minha vida será transformada de dentro para fora, e eu também apresentarei as evidências de uma pessoa que tem a vida eterna. Senhor, por favor, transforma a minha vida e me ajuda a perseverar, a continuar na minha caminhada de fé. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.